Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E depois dos 5 volumes da coleção Contos Arrepiantes da História de Portugal, a dupla de professores mais arrepiante do país regressa para uma nova ideia. Pelo contrário, um roteiro de debate para adolescentes, e não só, com os prós e contras de 50 temas altamente polémicos, controversos e fraturantes. Entre eles, temas como o aborto, eutanásia, género, velhos e novos, nudismo, pena de morte, religião e ateísmo, os limites do humor, inteligência artificial, claques, drogas, touradas e dezenas de outros. Têm argumentos aqui, alinhados nestas páginas, demonstrando que é possível debater com factos de forma séria, humilde e honesta. Até porque discordar é o desporto com mais praticantes em todo o mundo, numa era de indignações militantes e posições extremadas, em que imperam a desinformação e os estudos falsos que provam tudo e o seu contrário. Comigo tenho então os dois docentes repetentes. Rui Correia, professor de História, que há uns anos foi professor do ano, e Fernando Nabais, professor de Português e de Latim. O primeiro nasceu em Viseu, dá aulas nas Caldas. O segundo nasceu em Coimbra, dá aulas em Matosinhos. Vamos debater saudavelmente se este livro é ou não importante. Até porque faz bem. Quanto mais debates, mais gosto de ti. Olá, Rui Correia. Olá, António Baes. Bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos de volta à Rádio Observador. Vocês vêm desde junho de 2020, com a idade média medonha, foi a primeira vez. E a última vez, em dezembro de 2023, teve cá o Rui. Acho que o Fernando, logo na primeira vez, também foi ao vivo, mas online, em direto de Lessa da Palmeira. E em dezembro teve cá o Rui a falar do quinto e último volume desta coleção. Uma coleção extraordinária que ficou arrumada. Como você quer dizer, era o Marco Neves. O Marco Neves é o linguista que lançou o livro. Aquele, sim, está bem, sim. Que já passou por esta casa quase tantas vezes como vocês, e que dizia, foi ótimo o que vocês escreveram, mas oxalá não escrevam mais, porque é a primeira vez que vos disseram isto. Pois. É sinal que foi um incentivo muito grande. E correu bem, pelos E correu até ver. Nós não voltámos a escrever. Porque se escrevessem mais, é sinal que havia coisas de terror e medonhas para contar sobre a nossa história. Exato. Vocês ficaram o último momento, acho que é o massacre de Dili, não foi? Sim. Mas, de facto, uma coleção espantosa. Eu devo falar aí um bocadinho de cada um também. O Rui, que estava a preparar o seu livro, o novo Manual de História, aquele que saiu, não é? Com a Raiz, esta chancela da Porto Editora, um manual totalmente diferente, que fizeste para o 9º ano, que fizeram para o 9º ano também, e com o Jorge Guerreiro, fica aqui esta homenagem. Já saiu mais tem continuação, ou como é que é? Estamos a preparar, a pensar já no que virá a seguir. Para o 10º ano? Não. Estamos a trabalhar o 3º ciclo. Portanto, em princípio, deveremos, como aquilo arrancou no 9º, deveremos começar agora com o 7º ano. Muito bem. Este manual de história é bastante fora da caixa, que foi adaptado em dezenas de escolas, que saiu pela Raiz Editora, que pertence ao grupo Porto Editora. O António Nabais, ou Fernando Nabais, eu vou-te chamar dos dois nomes das duas maneiras. Eu respondo. Respondo sempre por esse nome, não é? Sim. Não respondas quando disser Rui. Se for preciso também, eu já estou por tudo. Isso era tão bom. Ele vem de Línguas e Literaturas Clássicas e é professor de Português e de Latim. Portanto, porquê é tão importante aprender latim ainda hoje? E com que idade é que devia começar isso? Sim, latim... Fernando, para que é preciso falar latim? Para nada, no fundo, mas... Eu tenho aquela ideia de que é bom, quem sabe muito latim não dá erros português. Não sei se isto é falso, se é verdade. Tem mais probabilidades de não dar erros, sim. E de perceber melhor também as próprias palavras a partir do étimo. Os miúdos costumam gostar muito desse tipo de explicações, porque ficam sempre espantados com a origem das palavras. Por exemplo, isto a propósito deste livro, por exemplo, vale a pena falar da raiz de discordar, que é uma coisa curiosa, porque vem da palavra latina cordis quer dizer coração. Não é? Discordar é não ter o mesmo coração. É o que quer dizer. Concordar é passar a ter o mesmo coração, recordar é passar pelo coração.
este tipo de curiosidades ajudam-nos a perceber muitas vezes a nossa própria língua, mesmo quando o significado já mudou. É muito, muito importante. Não é? A nossa raiz, a nossa identidade, a língua é tão importante. Mas, portanto, eu tinha essa ideia... E nas viagens é muito útil para conversar com as pessoas. Assim. Sobretudo quando atravessas a Europa toda... Não, quando passas na Roménia e de repente descobres, tem uma língua latina também, no meio do país de leste, descobres palavras que são iguais às tuas, ou muito parecidas, é incrível. Eu recordo quando passei uma vez, ouvia a rádio e era coisa, supermercado, lá pelo meio de vez em quando. Metiam assim, da louça. Era uma coisa que engraçado. Extraordinária. Mas isso, o português, de facto, nessas coisas, até no Sri Lanka, que é singalês, não percebes nada, mas camisa é camisa, sapato é sapato, calça é calça. Eu pensei, vocês andavam nus quando a gente chegou. Porque tudo que é roupas é palavra portuguesa. No meio do singalês, o que é engraçado. Completamente. De facto, é muito curioso. Tu também tinha ideia, Fernando, tu dinamitavas uns cursos de iniciação a latim, à literatura, nesta Unicep, isso continua? Na Unicep continua. Isto é uma cooperativa livreira de estudantes do Porto. Isso, e também juntou-se uma outra instituição com já mais que centenária, com um nome lindíssimo, em Matosinhos, que é a Associação Recreativa Aurora da Liberdade. Sim. Que tem mesmo mais de 100 anos? Tem 118 anos. É uma monarquia, portanto. E Aurora da Liberdade é um nome republicano. Que engraçado. Completamente republicano. É muito, muito interessante. Olha, e também tenho uma vaga ideia da tua obsessão por BD, e que ficaste muito contente quando a Academia Nacional das Belas Artes passou a incluir a banda desenhada também, e a dança e o cinema, mas que tu compravas livros até pelo cheiro. Sim, bem, os livros é pelo cheiro primeiro. Depois logo se vê se vamos ler ou não, mas... cheirar sempre, é fundamental. A BD é uma arte extraordinária e eu, infelizmente, não posso dedicar tanto tempo porque falta dinheiro para dedicar tempo à BD. Felizmente tenho uma... Tens uma coleção brutal? Tenho uma coleção bastante grande, mas eu já vivo da coleção da minha irmã, porque a minha irmã é mesmo obsessiva. Também? E então tenho a oportunidade de ler coisas sem as comprar. Mas juntaram as coleções? Não. Ela tem na casa dela e ela ainda não sabe, mas um dia vai ficar sem os livros. Porque é difícil, porque ela vive em Coimbra e eu em Lessa, e portanto, mas sempre que vou a Coimbra abasteço-me. Tu foi onde te formaste ou não foi no Minho? Foi. Também no Minho foi depois, mas primeiro a licenciatura em Coimbra. Sim. Tinha ideia disso. Rui, uma pergunta para ti. Se tu fosses Ministro da Educação por um dia... Já te perguntei isto quando as coisas estavam mais agarridas entre professores e o governo, mas hoje parece que as coisas estão um bocadinho mais calmas. Mesmo assim, o que é que tu dirias que, João, a nível dos professores, ainda há uma grande falha no governo, que é... O que é que falta? Eu não fazia nada, era o que eu fazia. Era essencialmente estar quietinho e parado, não fazer uma espécie de... Isso quer dizer que está tudo bem? Não, quer dizer que nós precisamos sempre de tempo para estabilizar as coisas que são postas em curso. E esta ideia de constantemente estarmos agora vou resolver este problema e resolver aquele problema. E mudar os programas, e mudar não sei o quê. Mudar as coisas todas é tudo. Eu sou todo a favor das mudanças, conheces-me bem, mas a questão é muito importante que haja alguma quarentena em relação a estas coisas. Quando se fala da pacificação das escolas, eu acho que isso é mesmo uma questão relevante e os professores precisam desesperadamente de sossego. E aquilo que nós temos vindo a assistir é uma tentativa de garantir algum sossego nas escolas. Eu não tenho estado especialmente desagradado com a forma como as coisas estão a conduzir-se. É evidente que este último sobressalto em relação às aulas de cidadania é aquilo que eu diria uma estranha forma de pacificar as escolas. E, portanto, é algo que é de tal forma excêntrico, extravagante, lunático mesmo em relação àquilo que são a verdadeira realidade e, como se costuma dizer, o chão da sala, é tudo tão completamente absurdo que é literalmente atirar uma areia para uma engrenagem que precisa mais de lubrificante do que propriamente de este caso seria um não tema. Areia. É um não tema, absolutamente. Num timing errado, tema errado. Nós devíamos estar a discutir em relação às aulas de cidadania o seguinte... que é, neste momento, as aulas de cidadania são o último reduto que ainda sobrevive a alguma coisa que possa ser ditado pelos próprios alunos sobre aquilo que eles próprios querem aprender. Ou seja, em que a inexistência de um currículo normativo que obriga os miúdos a pensar de determinada maneira, a estudar determinadas coisas, não possa, digamos assim, este seja um espaço de liberdade em que eles podem
ter alguma coisa a dizer sobre o que é que verdadeiramente querem aprender. E isso é o caminho que nós devemos perseguir cada vez mais. É garantir, primeiro, uma coisa que a sociedade portuguesa tem muita dificuldade em assegurar, que é confiar nos professores e dar a noção de que eles sabem exatamente o que fazer com... Aliás, eu costumo muitas vezes dizer, e não estou sozinho nisso, que entreguem às escolas qualquer incumbência para que ela seja bem desempenhada, e ela vai ser bem desempenhada. E sempre foi. E, portanto, é aquilo que eu acho que é irrisório, é estarmos a discutir mais uma ingerência por parte de um Estado a querer entrar dentro de uma sala de aula e novamente dizer aos professores e aos alunos aquilo que eles devem querer aprender. E eu acho que isso é algo que me ofende sempre, e tenho muita saudade de mais tempos por semana em que eu recordo, havia uma disciplina chamada área de projeto. Exatamente. Eu fui professor disso. Onde as pessoas tinham uma hora e meia várias por disciplinas. Semana. Tínhamos a possibilidade de trabalhar, fazer imensas coisas. É claro que havia professores que não faziam isso com a competência. Que surpreendente que isso é. Portanto, haver esta ideia de que, de facto, há algumas pessoas que não podem, digamos assim, não entendiam aquela disciplina como uma coisa sua. E eu compreendo isso perfeitamente. Mas a esmagadora maioria das pessoas fez com que muitos alunos tivessem a oportunidade de fazer muitas coisas que eles próprios decidiram fazer. E ninguém fala disto, absolutamente ninguém. É muito provável, vilipendia-se as aulas de cidadania, sem lá pôr os pés uma única vez, porque isso dá-me trabalho, aturar crianças, pelo que eu percebo, e depois o tópico é este, passamos a vida a discutir bagatelas, e todos nós sabemos exatamente o que é que está em causa, portanto são questões meramente eleitorais que ultrapassam completamente partidárias e portanto há aqui um vilipêndio da autonomia escolar e da autonomia do professor e a autonomia do aluno. A questão de confiar mais nos professores, Rui, também acho que é um bocadinho sinais dos tempos, no sentido em que dizes mais confiar mais nos professores. Eu lembro que isto antigamente era mais assim, como era confiar mais na polícia, confiar mais nos juízes, confiar mais nos políticos. Hoje em dia tudo se confia menos. Hoje em dia a sociedade está vocacionada para confiar menos, porque vai tendo maus exemplos do lado de lá. E, portanto, não, mas é que é mentira. Porque nós, queres ver porquê? Porque depois anda-se aí às voltas da mensurolatria, aquilo que eu gosto de chamar mensurolatria, que é tudo se mede. É essa idolatria pelo mensurável. E tudo é mensurável. E depois toda a gente concorda com tudo, que é a coisa mais insuportável. Que é, nós dizemos que a educação é um espaço de subjetividade, de o ser único, a individualidade e todas essas coisas. E concordamos todos, pois com certeza, um aluno é todo um universo de cada um deles. Ok, e estamos todos de volta disso. E ao mesmo tempo precisamos de saber qual é os rankings das escolas e começar a fazer... Quer dizer, e passamos a vida a discutir outros assuntos que também têm validade, mas é uma validade que ultrapassa completamente aquilo que é o core business de um professor. E o core business de um professor é o seguinte: os rankings não me servem para nada dentro de uma sala de aula. Servirão, certamente, aos decisores políticos, mas a minha profissão é tomar conta do Arthur, do Joaquim, da Maria, e isso é que me interessa. E, portanto, é-me absolutamente inútil. Esses dados não me servem para nada como professor. Dentro de uma sala de aula, que é o epicentro de todo um sistema educativo e tem que ser, esses dados não me servem para rigorosamente nada. Portanto, aquilo que a escola precisa desesperadamente, eu diria que são duas coisas. Uma, sossego, deixar a escola trabalhar, e, em segundo lugar, garantirmos que somos protegidos pelo Ministério da Educação. Ou seja, que o Ministério da Educação tem a noção de que aquilo que os professores são é mesmo é mesmo importante, é estrategicamente importante para o país. Não podemos passar a vida toda a discutir estes assuntos dizendo que a sociedade está mal, não há civismo, não há coisa... E depois começar a achar que os professores não são uma estratégia de futuro. Quer dizer, não pode ser. Acho que tem que se confiar nas pessoas e tem que haver essa... E se hoje vivemos um mundo em que ninguém confia em ninguém, pronto, muito bem, então se é isso que queremos continuar, com certeza, sigamos boa sorte nesse projeto também. Fernando, nós temos aqui o final desta coleção dos Contos Arrepiantes da História de Portugal, uma edição da Nuvem de Tinta, em 4 anos, foi a Idade Média Medonha, os Descobrimentos Desgraçados, o Império Implacável, Revoluções Revoltantes e a República Reprimida, portanto, cabe em 1991. Já tens saudades dessa coleção, ou não?
Não, ainda não tenho, porque ainda está muito próxima, mas gostei particularmente de ter participado nesse projeto. O Rui dizia de ti, foi excepcional a participação do Nabais, porque trouxe a literatura para dentro de todos estes livros. É muito importante, e mesmo esta questão agora do ensino, de tirar os clássicos da coisa, isso agora, e nos 500 anos de Camões, não é uma luta inglória, é tão importante os clássicos para aprender. É muito importante, sim. No fundo é o seguimento da conversa sobre o latim, não é? Sim. Esta ideia de nós conhecermos as nossas origens não é necessariamente gostar delas ou deixar de gostar delas, é conhecer. Sim, sem juízo de valor. Conhecer, estudar. Exatamente. Não é? E se calhar até usar esses juízos de valor depois com consequências pedagógicas. Também é possível e também é desejável. Há sempre o pró e o contra. Sempre, exatamente. E, aliás, no fundo, até diria que a visão que nós somos obrigados a ter quando falamos de história é exatamente isto, é andar à procura do outro, daquilo que o outro pensa, como é que sente, como é que pensa, e no fundo quase que podemos dizer que este livro, por contrário, é uma sequência natural da coleção, não fazendo parte dessa coleção. Exatamente. É muito engraçado, uma ideia excepcional. Pelo contrário, este livro novo, Nuvem de Letras, é a chancela da Penguin, e que vale muito a pena, que sobre ele vamos falar já daqui a bocadinho. Eu, aliás, lembro-me como despedi de vocês em dezembro passado, disse, vou ter saudades de falar com vocês sobre vocês estarem a colaborar, e de facto, aqui está a prova que continuaram a colaborar, e ainda bem. Estou a pensar o que é que pode vir aí daqui em diante. Mas não diz isso a todas, pois não? Não diga a todas, não, a sério. Só aos pares de professores que vêm, sobretudo de Matosinhos e das Caldas. De resto, não digo para ninguém. Mas, de não facto, é qualquer casal. E penso sempre que este livro luta um bocadinho contra uma coisa que eu gosto muito, contra aquele medo da higienização da história que se faz. São coisas que não convém contar. E vocês contam aqui no Japão a degolar as mães e os filhos a apanhar flores para depois serem degolados a seguir. Nua e cruamente contam tudo como as coisas aconteceram. É um outro lado que há muita gente que quer evitar, e que caminha-se muito para este cancelamento, para este woke e para esta limpeza. E vocês, essa coleção inteira, e acabo de falar da coleção aqui, vem um bocadinho de facto contra essa onda de higienizar a história. Há muitas ondas à volta da história. E mais para miúdos, ainda por cima. Sim. Mas essa ideia, primeiro, de tentar pedir desculpa pela história ou às vezes de desculpar a história, são ambas ideias, na minha opinião, erradas. E perigosas. E perigosas, sim, muito perigosas. E, portanto, várias historiografias não vale a pena. Nós, às vezes, avançamos com essa ideia do mito do bom colonizador, que nós fomos melhores do que os outros, batemos menos, ou coisa que misturávamos mais. E, portanto, isso é uma ideia romântica, digamos assim. Por outro lado, pois também se fala disso neste livro, dessa questão de como olhar para o passado. Exatamente. Não é? Que é outra coisa também disparatada de estarmos aqui nós a pedir desculpa por aquilo que os nossos pais fizeram. Mas há uma coisa que é mais estranha, que sempre me intrigou nisto. Que é, o que é que se pretende com isso? Quer dizer, para onde é que se vai caminhar com essa... Com essa limpeza étnica? Não, ética. É que lá está, é outra vez o mesmo, concordarmos com tudo. Sim. Não é possível estar do lado certo da história. Não é possível uma pessoa ter a noção de que o ser humano é imperfeito e depois achar que a história, que é feita desse triângulo, que é o espaço, o tempo e o homem, que depois as coisas não são incongruentes, porque quer dizer, que não são inconsequentes. Portanto, esta incapacidade de aceitar as nuances e os 50 milhões de tons de cinzento que existem é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. Portanto, eu não consigo compreender como é que se não percebe que a humanidade se engrandece quando nós descobrimos a imperfeição de tudo o que foi feito. Exatamente. E não consigo aceitar, faz muita confusão que sejamos tão taxativos e tão manicaístas que tenhamos necessidade de encontrar o culpado, que é uma palavra que eu ainda por cima, enfim, que me horroriza, essa ideia da culpa, e recordo que há uns anos atrás fui à Torre do Tombo assistir a um congresso sobre escravatura e estavam lá os maiores especialistas de história da escravatura, e eu acreditei genuinamente que íamos falar sobre escravatura, e tivemos aqueles 2 ou 3 dias ali ininterruptamente a falar sobre imputação de culpas. Foi a única coisa, não se serviu rigorosamente para nada. Imensas veemências por todo lado.
E eu, na altura, como estudante de História, estava enfim, eu ainda sou hoje, mas na altura ainda mais assim, formalizado como aluno de História, estava a dizer, eu estive com os maiores historiadores do mundo desta matéria e não aprendi rigorosamente nada. Sim, e foi uma perda absoluta de tempo. E pronto, é isso que me faz muita confusão, que nós estejamos perfeitamente capazes de aceitar que a imperfeição em nós é o que nos traz a nossa magnanimidade e a nossa grandeza, e depois não e a nossa pequenez. E a nossa pequenez. E, portanto, é isso que os Contos Arrependidos da História de Portugal trazem. É uma visão, a meu ver, limpinha sobre como é que nós erramos e como é que nós fizemos páginas inacreditavelmente heroicas para a história da humanidade, e não para a história de Portugal, para a história da humanidade. Isso é, enfim. E estamos a conversar com o Fernando Nabais e com o Rui Correia. Eles são dois professores que antes nos trouxeram os 5 volumes da coleção Contos Arrepiantes da História de Portugal. E regressam agora, reincidentes, para nos apresentar, pelo contrário, um roteiro de debate para adolescentes e não só, com prós e contras de 50 temas deliberadamente polémicos e controversos. Pelo contrário, tem aqui o livro na mão, é uma edição da Nuvem de Letras, uma chancela da Penguin Random House. Foi lançado dia 20 de outubro ali na Fólio, no Festival Fólio, em Óbidos, numa livraria do mercado, transformada em Casa Penguin House, e apresentado pelo escritor Francisco Martins da Silva. São 50 ideias para teimar com alguém, como diz na capa, anda a debater, tu debates bem, não é? Como diria o Ronaldo Moutinho no Euro 2016. São os dois autores, Rui Correia, António Fernando Nabais, mas também é autor, o ilustrador, o Hélio Falcão. Como disse um de vocês, e convidámos o Hélio, que tem os mesmos problemas mentais que nós, juntou-se o útil ao desagradável. Eu adoro este amor que vocês têm ao vosso... O inútil ao desagradável. Exatamente. Este brasileiro que vive aqui em Lisboa, é um grande ilustrador e grande designer, faz aqui um grande trabalho também. Estão muito giras estas ilustrações, e eu acho, de facto, que é pena a rádio não poder mostrar isso, mas, de facto, é parte importante deste livro, como já era dos outros, estas ilustrações dele. Este título do Pelo Contrário, Rui, foi a tua filha que te sugeriu, certo? Nós tínhamos uma série de títulos possíveis. E quando lhe dei a indicação do que é que nós queríamos fazer com o livro, e o livro é um livro que dá trabalho, no sentido de que não consegues ler de uma ponta à outra, tens que estar sempre a rodar o livro, a rodar de um lado para o outro, porque nós decidimos fazer disso uma metáfora. E então ela disse, olha, um título giro, já que vocês estão sempre a inverter o livro, e como ele vai ter 2 capas, vai ter dois índices, dois prefácios, e portanto tudo isso... 2 fundos, 2 cores de texto, tudo. Exato. É muito engraçado. É o único livro que tem graficamente dois índices diferentes com paginação diferente. Pois é. Uma coisa um que começa do 1 ao 70 vai e do outro 2 por aí fora. Então, é incrível. E portanto, foi ela pelo contrário. É muito engraçado porque explicámos então que graficamente estas 2 capas e estes 2 sentidos de leitura são muito curiosas. É uma interseção de 2 livros simétricos. Todos os temas são tratados quando se abre o livro ao calhas nas mesmas 2 páginas, um em branco a favor, em branco com o corpo das letras a negro, e outro ao contrário, com o fundo negro e as letras a branco. E portanto, só uma correção. O branco, o fundo branco não é a favor, pode até ser contra, não há aqui nenhum... Tá bem. É não completamente aleatório, não se escolheu o conforme os temas ele varia, exatamente. Contra sim, ou favor, não mais isso, seria mais uma discussão e mais um congresso na Torre do Tombo. Isto entrava logo na lista negra. Exato. Na lista ausência de cor. Exato. Mas de facto nos íamos ver gregos. É muito engraçado porque leva a este exercício de leitura, estar sempre a virar o livro, e eu penso que as pessoas, os miúdos a lerem isto, e não só, a ler isto nos transportes, dá esta ginástica que a pessoa vai estar sempre a fazer. Tem esta componente de... Imaginar alguém a ler este texto e estar constantemente... As pessoas vão estar a reparar, porque é que ele está sempre a virar o livro ao contrário? Não trouxe óculos ou qualquer coisa? Mas nós vai passar para o analfabeto. Nós ajudámos as pessoas porque pusemos as capas invertidas, e portanto as 2 capas permitem que ele esteja sempre... Este livro é como aqueles relógios que estão parados, estão sempre certos 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, pelo menos, estão parados. Portanto, está sempre certo, não cai. Os temas são de A a Z, não são, mas é quase, de aborto até velhos e novos, passam por imenso celibato na igreja, as claques, inteligência artificial, já falámos disso e elencámos alguns. É um roteiro de debate com 50 temas, deliberadamente polémicos, estes temas ardentes e fraturantes. Quem é que fez esta seleção de temas? Fizeram vocês? Há aqui uma série deles que ficaram de fora, eu tenho aqui para aí uns 10.
Sim, agradecemos então depois que esses 10 venham ter connosco para porque alguns temas ficaram de fora. Será que um dia vem aí, pelo contrário, 2? Vocês teriam material para? Sim, de certeza. A capacidade. Porque aqui, de facto, são temas muito importantes. Eu pensei, de repente, para lá, mas há aqui um sobre as fronteiras, o serviço militar obrigatório, a liberdade religiosa, a questão das mais mesquitas ou menos mesquitas, a reprodução medicamente assistida, o comércio livre, taxar mais as coisas da China. Este género de coisas poderiam, casamento de pessoas do mesmo sexo, há coisas que podiam constar aqui perfeitamente, que são coisas, mas não é só os miúdos que discutem. Eu acho que há muitos adultos que vão comprar este livro, sinceramente. Eu acho que este livro tem esta vantagem. O ponto principal do livro é lá está, aquilo que estávamos a discutir há bocadinho. Esta ideia insuportável de se achar que quando nós temos a certeza absoluta sobre um tópico, que não haverá pessoas com certezas absolutas, com a posição absolutamente oposta. Exatamente. E que esses argumentos são bons, e que são razoáveis e que são ponderados. E esse é o tópico que nos parece mais interessante aqui. Isso é muito importante. Quando a editora nos perguntou, então e vocês vão ser capazes de escrever isto sem dar a vossa opinião? É que isso parece uma coisa muito impossível. É possível ser imparcial nisto? Eu e o Navais ficámos logo tranquilíssimos com isso, porque se há desporto que nós praticamos com facilidade, é não ter razão nenhuma. A capacidade que nós temos e que desde sempre tivemos de pôr em causa absolutamente todas as certezas absolutas que nós próprios temos, leva-nos a olhar para uma opinião contrária à nossa com genuíno interesse. Eu quero que aquela pessoa me convença. Mas, eu não quero falar por ti, mas fala. A ideia é a ideia de nós podermos ser convencidos por alguém de que a nossa posição é mais frágil do que a deles, é o lugar onde estar abertos à mudança. E não é só essa tolerância de estar aberto à mudança, é o lugar onde eu quero estar. E eu estou sempre a dizer aos meus alunos que se vocês tiverem a sorte de estarem num sítio onde são os piores da sala, onde toda a gente é melhor do que vocês e conseguem ter opiniões mais fundamentadas e mais fortes, sólidas, mais viventes e mais bem suportadas, esse é o lugar onde devem estar. É um treino fabuloso. É um treino fabuloso. Mas eu acho que é uma coisa que se devia ensinar nas escolas. E eu acho que há escolas que fazem isto de vez em quando. Tenho a certeza. Meninos, esta metade é a favor, não sei de quê, e esta metade é contra. Muitas vezes. Debatem. Completamente. Isso é muito importante. Eu faço isso constantemente. As aulas de português, por exemplo. As aulas de história também. História, cidadania, sobretudo. Faz sentido. Cidadania, eles escolhem ensinar temas para isso. poderem discutir e debater. Claro, por exemplo, houve um aluno que há uns dias, eu não quero... Então aproveitaste notas das aulas. Claro, sempre. Houve um aluno que no outro dia me disse que queria fazer um trabalho sobre carrinhos de supermercado. E eu, com aquela condescendência totó de professor tolerante, pronto, está bem, vamos lá então ver o que é que o mundo fascinante. Que energia desperdiçada. Que energia desperdiçada. E ele vai-me apresentar um trabalho feito sobre aquilo. E é absolutamente fascinante aquela história. Absolutamente fascinante. E, por exemplo, a quase ausência de mudança em relação a essa invenção inicial e os carros de supermercado que nós temos hoje faz-nos pensar em imensas coisas. E, portanto, e reforça-se outra vez a velha ideia que eu sempre tenho, que é de que não há nada que não tenha interesse. Isso não existe. E quando nós julgamos que uma coisa não tem interesse é porque não estudamos o suficiente sobre ela. É quase sempre isso. Sim. E o que este livro traz é um bocadinho esta ideia de que sim, o mundo está feito de barricadas. Quem é que está disponível para saltar da sua barricada e ir ao outro lado ouvir o que o outro tem para dizer? E em vez de estarmos na solução fácil de dizer que as outras pessoas são todas umas bestas, porque é que nós não resolvemos a coisa de outro modo e ir à procura de dizer não, esse argumento não é válido. Esse argumento não faz sentido por isto e por isto e por aquilo. E o do outro lado eles dizem assim, está bem, mas tens aqui um Presidente da República. Eu sou monárquico porque acho que um Presidente da República é treinado para ser Presidente da República durante, 2, 3 anos, desde que ele toma a decisão até ser eleito. Enfim, alguns que não pensar nisso desde que nasceram, mas isso é outro assunto. Agora, um rei é treinado desde jovem para perceber, desde a nascença, estuda para ser. Prepara-se para ser. Estudar. E, portanto, a questão é essa, a lógica é essa. Há argumentos sólidos do outro lado. Eu sou um republicano
convicto, mas gosto destes argumentos. Todos os argumentos que me tiram o tapete por baixo dos pés é o lugar onde eu quero estar. Fazem pensar. Porque no momento em que alguém me diz uma coisa que é realmente extraordinária, não é só por causa do facto de me fazer pensar, é essencialmente o facto de eu estar num sítio onde há uma pessoa que me está a dizer coisas novas e que me faz com que eu aprenda e cresça. Quer dizer, e questione as tuas próprias convicções, não é? Mais nada. E isso é um lugar de humildade muito grande. Os textos a branco em fundo preto ou a preto em fundo branco, mas em realidade muitas vezes é uma paleta infinita de cores. Claro. Quer dizer, às vezes há aqui coisas que às vezes são aproveitáveis dos dois lados. Como é que vocês estão com isso? Sim, nós aqui tentamos, sobretudo, extremar as posições. E o nosso objetivo foi exatamente esse, exatamente não dar... Aliás, este 50 ideias para teimar com alguém foi uma ideia do Hélio. Foi? Do ilustrador. A expressão que está aqui. E realmente esta ideia de teimar é sempre muito engraçada, porque também é deste teimar que às vezes nasce a luz. E no fundo, voltando um bocadinho atrás acerca daquilo que estavas a dizer, acerca da questão de debater, em várias disciplinas o debate e a argumentação estão sempre em jogo. E eu estou a lembrar-me exatamente da minha disciplina, enquanto se fala de literatura, e eu explico-lhes isso muitas vezes, que interpretar um texto literário é argumentar, explicar porque é que ele quer dizer isto e não quer dizer aquilo, e ir à procura efetivamente do significado. Tanto assim é, e entrando nessa questão de às vezes sermos convencidos de maneiras que não estávamos à espera, acontece-me com frequência, e eu digo isso aos meus alunos. Uma pessoa faz uma pergunta sobre um texto, está a pensar numa resposta, houve outra, e essa outra também faz sentido. Porque é muito bem explicada, é bem argumentada, e os miúdos estão muito abertos e gostam muito destas coisas, ainda por cima. Na adolescência, eu tenho lidado sobretudo com o secundário, eles estão cheios, aliás, se calhar estamos todos, não é? Mas na adolescência a energia é um bocadinho maior, eles estão cheios de certezas absolutas. Sim. E quando às vezes fazemos girar um bocadinho, aplicar ali um pequeno golpe, eles ficam às vezes desamparados, mas desamparados de uma maneira positiva, e isso é sempre muito engraçado porque obriga depois a pensar. Vocês também vão um bocadinho, que eu gosto disso, um bocadinho contra esta uniformidade, unanimidade de pensamento, que só me lembro do Partido Único na Rússia, como diziam antigamente, não era? Na União Soviética, Partido Único, e sempre haverá esse sistema, porque no dia em que inventarem a oposição, vai tudo a oposição e volta a ser o Partido Único. É outro Partido Único. Mas um bocado esta ideia contra a uniformidade. O que é isso de eu tenho respeito pelo outro desde que o outro esteja sempre de acordo comigo? Exatamente, este eu. O que é então não isto? é outro. É uma contradição em termos, não é? E portanto aqui o livro procura saber o comprimento que vai entre a discordância e a discórdia. Que são coisas diferentes. São coisas absolutamente diferentes. E, portanto, esse tópico é que, para mim, me parece o mais importante. Ir à procura, porque há sempre uma maneira melhor de dizer tudo. Acho que isso é a pesquisa que todos... É o ponto de partida, digamos assim. É tudo isso. E, portanto, mas há uma predisposição obrigatória. Esta coisa do aceitar mudar, o adaptar, o corrigir, o aprender. Sim. A pessoa, quando lê isto e quando está num debate deste ou numa discussão destas, discussão no bom sentido, tem que ter esta predisposição. E isto nem sempre existe. Não, até é bom. Nós sabemos... Este é um livro com que nós podemos garantir ao eventual comprador deste livro que não vai concordar com ele. Portanto, pode estar à vontadíssima, não há dúvida nenhuma. E para além disso, também lhe tenho a dizer que vai concordar com ele todo. Portanto, é um livro com o qual ele discordará. Metade dele. Não sabemos qual a metade. Mas... Exato. Uma outra coisa que é interessante aqui assim é a ideia de que também nós decidimos fazer uma espécie de umas orientações sobre como é que se organiza um debate. Porque há coisas que não vale a pena, quer dizer, não adianta nada estar a discutir quando não há uma série de condições para que um debate possa ser produtivo e possa ser necessário. Vocês falam até no ambiente, claro, como é que é preciso humildade intelectual, tem que haver alguém que mantenha a discussão sempre no rumo certo. Não podemos estar sempre a concordar uns com os outros, que isso é a coisa mais maçadora que há. Garantir que os dados são credíveis, que nós podemos perseguir a sua veracidade e são factuais. E lá está, um ambiente livre de vexame. Onde o erro possa ser aceito com naturalidade. Exatamente. E onde as pessoas se sintam sossegadas e tranquilas na sua veemência e que a possam exercer sem o risco de serem embaraçados ou humilhados ou algo assim do género. E, se não houver estas condições, não vale a pena estarmos a debater coisa nenhuma, porque as pessoas vão fazer um jogo que é perfeitamente aceitável, atenção, que é a ver quem ganha. Pronto. Há uma coisa que eu também gosto, assunto, não tem nada a ver com a verdade. Há uma coisa que eu também gosto neste livro, mas que vocês já faziam nos outros, que era não
trabalharam a linguagem para este livro, não infantilizaram, não imbecilizaram, porque são miúdos ou são mais miúdos. E isso é muito bem feito. Eu acho que vocês assumem isso, e tu, Fernando, também, como professor de português, é importante isso. É muito importante. Trabalhar a linguagem para não vamos imbecilizar os miúdos. De maneira nenhuma. Isto está escrito até com muita... Neste caso é mesmo verdade, e até já falámos sobre isso. Está escrito exatamente com muita seriedade, que é uma coisa que nem é costume em nós, não é? Isso. Portanto, Mas é verdade. Cada texto é um texto muito sério, muito enxuto, digamos assim. Aliás, é engraçado que nós tentamos, a partir deste livro, temos um objetivo espetacular, que é melhorar a humanidade. Isso. E tentamos melhorar a humanidade afastando a humanidade daqui. Ou seja, levamos as pessoas a concentrarem-se nas palavras. Porque se olharmos para os argumentos, sem olhar para as pessoas, acaba por ser melhor. Porque nós, claro, quando estamos a olhar para alguém que discorda, começa-lhe a nascer uma verruga no nariz, a pessoa fica com uma voz ridícula. Não, as pessoas que discordam de nós são naturalmente feias. São naturalmente feias, é um tema de debate futuro também. De facto, estamos a viver tempos complicados a este nível, com a net, os influencers, opinion makers, a pandemia de desinformação, as fake news. Sentem que toda a gente fala de tudo, toda a gente é especialista em tudo, e há de facto uma pandemia da desinformação, ou não? Não, há pessoas que leem PDFs. Eu acho que esse é o ponto PDF essencial. devia acabar. Leem PDFs e são especialistas. Eu tenho discussões veementes com amigos meus desde a adolescência, em que estamos ali a discutir, porque toda a gente tem uma enorme facilidade em assumir-se completamente como eu soube de coisas, e depois é aquela velha frase que especialista em tudo. Não, é mais, é aquela coisa conspirativa de dizer, há coisas que eles não querem que tu saibas. Que não passam cá para fora. Que não passam cá para fora. E estamos sempre nesta voragem. O último reduto. E passamos a vida nisto, passamos a vida a discutir. Eu vou ser a pessoa que sabe coisas que mais ninguém sabe. E há aquele cartoon, olha, está aqui um cientista a dizer uma coisa que vai completamente contra aquilo que eu li naquele PDF. E pronto, e há aqui uma equiparação entre aquilo que é as pessoas que sabem realmente e que dedicaram vidas inteiras a resolver os problemas, e as pessoas que têm uma impressão, e acha que há aqui uma equiparação entre uns e outros, e eu acho que isto não pode ser assim. Rui, e a questão dos negacionistas, ou a questão, eu lembro perfeitamente quando foi a pandemia, havia uma coisa, doutora não sei quantos, a falar na televisão, formada, licenciada em Harvard e não sei o quê, e a dizer, não, estas vacinas têm nanorobôs que estão a entrar pelos vossos corpos e que estão a documentar tudo o que vocês fazem e pensam. E pensei, e depois cheio de coisas, isto na televisão americana, que passou cá, como é que é possível? Também há a tal história dos estudos de Harvard que provam o contrário e o que tu queres. Quer dizer, mas acho que qualquer pessoa pode comentar uma coisa. O que entra no corpo também há de sair, penso eu, não sei, porque os nanorobôs, mas entretanto, se eles entram... Não é fácil a vida de um robô. De um nanorobô desses deve ser muito complicado. Mas entra pelo sangue, atenção, não é? Como vocês estão a pensar, mas eu acho que que há sempre qualquer estudo que prova o que tu quiseres e o contrário. Mas há virtudes também nessas teorias da conspiração. Interessa-me muito as resistências. Gosto muito porque é que uma pessoa resiste contra isto e contra aquilo. E às vezes contra a mais elementar racionalidade das coisas. Interessa-me saber o que é que essa pessoa ganha com isso. Isso tem algum interesse. Sem ir relativizar tudo e essas coisas que é enfim, detestável. Mas nós aprendemos com essas resistências. Nós aprendemos em perceber porque é que as pessoas têm posições tão firmes em relação contra a vacinação. E se formos ouvir essas pessoas, nem sempre a coisa é completamente irracional. Há lógicas ali assim, há lógicas. E essas lógicas são aceitáveis, são respeitáveis. Muitas delas são, outras não. Mas o problema dessas questões é sempre o mesmo. É que se opta por isolar uma variável e dá-se importância a essa variável. E ignoramos todas as outras. Sim. Como é que alguém de história, sabendo o que foi a poliomielite, sabendo o que foi a tuberculose, pode ter qualquer posição, a varíola pode ter qualquer posição em relação às vacinas? Quer dizer, é pedir o impossível, é pedir o impensável. E, portanto, aquilo que eu vejo é que muitas vezes as razões subterrâneas que estão por trás disso são interessantes, porque envolvem a ideia de que existem, de facto, forças que têm mesmo muito interesse em condicionar as mentes das pessoas e condicionar os fluxos de informação, e nós todos sabemos, todas as pessoas minimamente cultas sabem que nós somos sovados, seviciados por um critério editorial
que está constantemente a ser propagado pelas redes sociais. E, portanto, existe um editorial em redor daquela... E é fácil encontrá-lo. E depois, quando começamos a ver quais são os grupos editoriais que, na verdade, condicionam toda essa... É fácil ter-se uma visão mais ou menos orwelliana da coisa. E, portanto, acho que é isto. Acho que as pessoas leram o Orwell, ignoraram 90% do que ele diz e pegaram nos outros 10%. Esta distopia. E as distopias, e portanto estão completamente vocacionados para esta ideia. Só que, lá está, é preciso estudar tudo o resto. É preciso não ignorar as outras variáveis. Ver o outro lado. Temos que ir à procura das outras variáveis e em vez de estarmos logo a assumir a certeza absoluta porque lemos 10 PDFs, é ir à procura de quem é que... tem que haver esta pulsão. Quem é que diz o contrário daquilo que é a minha opinião? Para eu perceber se a minha opinião... Que argumentos usa, não é? Se tem pernas para andar ou se tem pernas para andar. Reparar nas palavras. E essa energia tem que ser despendida. Essa energia tem que ser despendida. É isso que distingue um ignorante de uma pessoa culta. Acho que é isso, essencialmente. Isto é uma ajuda, de facto. O tópico é esse. O que este livro pretende é exatamente isso. O que este livro pretende é garantir que há limites no humor. Garantir que as touradas têm coisas que são muito interessantes. Garantir que a ditadura é um sistema que tem aqui uma boa série de vantagens. Que a monarquia pode ter vantagens. Que a monarquia é isto. Que o orçamento com a defesa, quando comparado com o orçamento para a cultura, não há cultura se não tiveres liberdade de ter um país protegido e defendido. Exatamente. E que os plásticos e os biodegradáveis têm as suas... Quer dizer, todas estas questões, e ser ateu e ser crente, são posições absolutamente sólidas e as pessoas têm convicções absolutamente fortes sobre o assunto e ponderadas, sensatas, lógicas. E eu acho que isso é muito interessante. Acho que todos ganhamos com isso. Acho que todos ganhamos em compreender quais são os buracos da nossa argumentação, os lugares vazios da nossa argumentação, para melhor podermos lidar com tudo isso. E sem esquecer, numa última nota, que também tem este lado do humor, que é muito importante e que vocês também acabam sempre por usar, quanto mais não seja também nas ilustrações, e isso é importante, porque para aprender o humor ajuda muito, como ambos sabem, e bem, que é fundamental, como já uma vez disseram também, para entender os momentos mais difíceis da história, como vocês já usaram isso, e agora aqui também, os argumentos que nos podem às vezes desmontar. Este é um livro que custa nesse aspecto, é um livro que tem a parte física de estar sempre a rodá-lo, mas tem a parte que quem o ler é quase como um disclaimer, não cuidado, você se calhar vais mudar de opinião em alguma coisa, e isto de facto está muito bem construído. Vocês arranjaram os temas. O humor é isso, o humor é garantia de que tu não tens razão. Sim. O humor o que faz e a brincar com a nossa opinião também. É dizer-te assim, pois é divertido olhar para ti e para a tua veemência. Gosto muito de ver a tua veemência sobre isso. Nós temos, eu acho que é engraçado, nós muitas vezes temos, com a nossa opinião, temos é quase como se fosse um órgão vital, não gostamos de nos desfazer dela. Não é? Eu estava a lembrar-me de noites épicas que passei com grupos de amigos a discutir coisas de uma maneira veemente. É disso que eu ia falar, acho que era muito importante, porque nós discutimos. Tu disseste noites que passaste. Noites que passávamos a debater, e então são dois assuntos tão importantes como o que é que escorrega mais, a sola ou a borracha? E também havia quem defendesse, e acho que isso arrastou-se durante uma noite, era uma pessoa contra 20, que defendia que os aviões iam para Angola, iam com bancos para transportar pessoas e tiravam lá os bancos e depois eram aviões de carga quando vinham para cá. E isto deu um debate de uma noite, porque as pessoas não gostam de largar as suas opiniões. Eu acho que a inutilidade do debate é uma coisa maravilhosa. Nós também temos isso no nosso livro. Apresentamos aqui uma série de assuntos, uma lista de assuntos que são assuntos menos sérios, eventualmente, mas que... Menos sérios, mas muito importantes. Mas muito importantes, como por exemplo, se os beliches são estantes de pessoas. Sim, e se podem comer francinhas a mais de 30 km do Porto, se é possível. Não, eu sei. Porque há pessoas que constroem piscinas junto às praias. Explica-me uma coisa. Tu estás completamente mergulhado em filmes e jogos de zombies, certo? Sim. Os zombies andam mal. Sim. Eles estão cadavéricos e, portanto, cambaleiam. Rastejam. Como é que estas pessoas, estes desgraçados, podem ser perigosos se nem andar conseguem? E tu podes fugir quando tiveres duas pernas a funcionar como deve ser. Ou fugir ou espirrar para cima de um deles. Ele cai para o chão. Eu nunca compreendi o que é há de terrível nestas pessoas. Isto já é tema para a próxima conversa. Mas são debates importantes. Têm coisas em mãos neste momento, vocês dois?
Temos ideias, ainda não sabemos o que é que vamos fazer com elas. Vamos esperar por elas para vocês voltarem. Mas há um projeto em grande que eu um dia desse devíamos de apresentar. Dá só um cheirinho. É sobre história. Tem que ter capa dura. Tem que ter capa dura. Tá bem. E há de vir com capa dura. É isso. Vou que seja dura. Eu fico à espera então dessa vossa próxima contribuição. Para já quero agradecer muito a vossa presença aqui, mais uma vez aqui no Convidado hoje. Vocês já são repetentes várias vezes. Aqui, assim que nos ouvem, então fica este. Pelo contrário, anda a debater, tu debates bem esta edição da Nuvem de Letras, do Rui Correia e António Navais. Muito obrigado pela vossa disponibilidade a falar aqui à rádio e bem-ajam. Muito obrigado. Muito obrigado.